Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Hoje o papo é sobre um material assim que convida a gente para uma viagem interior bem intensa, sabe? São trechos de O Eu Sem Defesas, da Susan Tezenda. É um livro que mistura psicologia, espiritualidade e a própria história de vida da autora. Exatamente. A ideia aqui é tentar destilar as ideias principais que a Tezenda traz, né? Usando as histórias que ela conta, dela e de outras pessoas também, a gente vai falar sobre as diferentes partes que formam a gente, como o passado nos afeta e, acho que o principal, como é que a gente pode caminhar para ser mais integrado, mais autêntico. É quase um mapa mesmo do nosso mundo aqui dentro. Perfeito. E ela usa muito como base o pathwork, né? Que é esse caminho de autotransformação. Então, bora mergulhar nesse mapa, tentar entender as ferramentas que ela sugere, tipo o eu observador, as máscaras que a gente usa, o confronto com a nossa sombra, que nunca é fácil, né? E a busca para se conectar com a nossa essência, o tal do eu superior. Prontos para essa investigação interna? Vamos lá. Bom, o ponto de partida que a Tezenda coloca é algo que eu acho que muita gente sente, né? Aquela inquietação, sabe? Aquele desejo por mais sentido, por mais satisfação na vida. Muitas vezes a gente busca isso fora, né? É sucesso, é dinheiro, relacionamentos. E aí percebe que a resposta não tá lá, ou pelo menos não só lá fora. Aí a busca, meio que inevitavelmente, volta para dentro, com aquela pergunta que não quer calar. Afinal, quem sou eu? E a Tessenga diz que o primeiro passo mesmo é aceitar essa nossa complexidade, né? Nossa humanidade, que é imperfeita, cheia de luz e sombra. Sim, e ela conta que isso vem desde pequena. Criança, ela já anotava num diário que ela via como bem e mal, sabe? Tentando entender as verdades não ditas, as verdades embaixo da mesa, como ela fala. A morte de um primo também marcou muito. Fez ela questionar a vida, Deus, essas coisas grandes, bem cedo. Essa sensibilidade foi com ela. Então chegou a ser presa no Mississippi. Poxa, mas o clique mesmo foi quando ela percebeu que a raiva que ela sentia dos opressores tinha uma raiz lá atrás, na relação com o pai dela. É aí que ela vai para terapia. Exato. E essa busca levou ela a experimentar várias linhas terapêuticas, né? Gestalt, bioenergética. O momento-chave foi um grupo de encontro lá em 67, onde ela sacou que, por baixo das máscaras sociais, todo mundo carrega dor, raiva. Sentimentos selvagens, como ela diz. Isso deu um gás para ela continuar buscando, até que, em 1972, ela encontra a Eva Pierrakos, figura central no Pathwork. Eva Pierrakos. Nossa, parece uma personagem e tanto mesmo, você falou. Refugiada judia austríaca, descrita como carismática, profunda e até um canal para uma entidade, o guia. O encontro com ela e com as palestras desse guia parece que foi um divisor de águas para Tessenga. Sem dúvida, mas a relação com Eva não foi fácil, não. Era bem intensa, desafiadora. A Eva era exigente, confrontava a Susan nos padrões dela, tipo, a necessidade de controlar as coisas. E a morte da Eva em 79 foi um baque. Forçou a Susan a reavaliar tudo, sabe? A relação dela com o Pathwork e encontrar a própria conexão interna. No fim, ela passou a ver a Eva como um ser humano incrível, com dons, mas humano, falível. Essa desidealização parece que foi chave para a profundidade do trabalho dela depois. Faz todo sentido. E é dessa jornada toda, né, rica, complexa, que nasce esse mapa que ela oferece pra gente. Uma das ferramentas mais importantes, talvez a base de tudo mesmo, é o eu observador. Como é que ela descreve isso? Ela usa uma metáfora ótima. Diz que é como ter um cientista interno, objetivo, com um microscópio para olhar os dados, sabe? E, ao mesmo tempo, um amigo compassivo ali do lado com um kit de primeiros socorros, pronto para acolher o que aparecer. Não é para julgar, entende? É para ver. Ver com clareza e com gentileza. E como é que a gente desenvolve esse cientista amigo? Porque a nossa tendência, né,
é logo sair criticando ou então já se afogar no sentimento. Exato. A autocrítica, muitas vezes, são só vozes do passado que a gente engoliu, dos pais, da cultura. O eu observador é outra coisa. É neutro. As ferramentas clássicas que elas sugerem são, bom, a meditação, seja focar na respiração ou só observar os pensamentos e sentimentos passando, sem se agarrar neles, e a recapitulação diária, que é basicamente você rever o seu dia internamente, notar como reagiu, o que te pegou, os padrões. Talvez anotar um diário. É um treino mesmo, de atenção plena. Entendi. É tipo criar um espacinho interno para poder olhar antes de sair reagindo, né? E você falou que esse observador consegue identificar diferentes partes nossas. Sim, ela até usa um sonho de uma cliente, a Laura, para ilustrar isso. A Laura sonhou com 3 veículos. Olha que interessante. Um Cadillac branco, que seria a máscara, né? A imagem que a gente projeta. Uma moto Harley preta, representando o eu inferior, a sombra, a rebeldia. E uma caminhonete vermelha forte, que seria o eu superior, a nossa força autêntica. O eu observador é quem consegue perceber essas diferentes partes atuando dentro da gente. Nossa, isso já leva a gente direto pro coração do mapa da Tézinga, os 3 eus. Vamos começar pela máscara, que parece ser a mais óbvia no dia a dia. A máscara ou eu-máscara. Bom, é o nosso falso eu. É aquela persona que a gente monta para ser aceito, para ser amado, para parecer forte, controlado. Basicamente, para esconder a vulnerabilidade e fugir da dor. O problema é que isso gera uma sensação de não ser verdadeiro, sabe? Um vazio. E muitas vezes coloca a gente num lugar de vítima das situações. E tem tipos diferentes de máscaras, é isso. Ela descreve 3 principais, sim. A máscara do amor, aquela pessoa super boazinha, submissa, que faz tudo para agradar e acaba esgotada. Como a Connie, a mãe perfeita que ela cita. Tem a máscara do poder, a pessoa controladora, às vezes agressiva, que usa força para esconder a carência, o medo, como a Elizabeth no exemplo dela. E a máscara da serenidade, aquela pessoa mais retraída, distante, que se fecha para não sentir, para não ser ferida, como a Harriet, que tinha pavor de abandono. Nossa! Identificar a própria máscara deve ser um passo e tanto, porque aí você vê o que está tentando esconder, né? Qual é o medo que está ali por trás. Exatamente. Esse é o ponto. Reconhecer a máscara não é para ficar se culpando, é para entender qual ferida, qual medo ela está ali protegendo. É medo de rejeição, medo de não ser importante, de ser magoado de novo. A máscara, na verdade, aponta para onde a cura precisa acontecer. Ok. Então, por baixo da máscara, a gente encontra o quê? O temido eu inferior. Isso soa meio assustador. É um conceito forte, sim. O eu inferior, ou a sombra, é onde mora a nossa negatividade, sabe? A nossa destrutividade. Mas atenção, não é a raiva ou a tristeza em si. Essas emoções podem ser saudáveis, necessárias até. O eu inferior é a distorção dessas energias. Ele se manifesta principalmente como orgulho, aquela ilusão de que a gente é separado e melhor que os outros, obstinação, a teimosia de querer impor a nossa vontade contra a vida e medo, a falta de confiança básica na vida, no fluxo. Então não é ser mal no sentido, sei lá, religioso tradicional, mas ter essas tendências que atrapalham a vida, que resistem ao fluxo. Isso. É a parte da gente que diz não. Não para a vida, não para o amor, não para a felicidade. Muitas vezes por ressentimento antigo, por teimosia ou por medo de ser vulnerável de novo. É daí que vem nossos padrões de autossabotagem, sabe? Aquela vontade de vingança, o desespero. Encarar isso de frente é essencial, não para eliminar, mas para entender de onde vem e parar de ser controlado por isso sem perceber. A história do Albert que ela conta, lidando com uma culpa gigante ligada ao pai, mostra bem esse confronto. Doloroso, mas libertador. Entendi. É um trabalho de trazer essa sombra para a luz da consciência, né? Sem julgamento, mas com clareza.
E qual seria o contraponto disso tudo? O eu superior. Exato. O eu superior é a nossa essência divina, vamos dizer assim. Nossa natureza verdadeira. É a fonte interna de amor incondicional, de sabedoria, de verdade, de coragem, de paz. A gente tem vislumbres disso, sabe? Em momentos de conexão profunda, pode ser na natureza, ouvindo uma música, meditando, num ato de compaixão que vem do nada. A própria Susan descreve umas experiências místicas bem fortes que conectaram ela com essa dimensão. Mas parece que acessar isso de forma mais constante não é tão simples, né? Muitas vezes a nossa ideia do que é divino ou espiritual é toda distorcida. Com certeza. Um bloqueio gigante aí são as nossas imagens de Deus, que na verdade são projeções das nossas figuras de autoridade lá da infância. Pais, professores, líderes religiosos. Se a gente teve pais muito críticos, o nosso Deus interno pode ser super julgador. Se foram ausentes, a gente pode sentir Deus como distante, que não se importa. As histórias que ela conta do Eli, com a imagem de um Deus que permitiu o holocausto, do James rejeitando um Deus católico punitivo, e da Marta vivendo um protestantismo meio superficial, nossa, ilustram muito bem como essas imagens distorcidas atrapalham uma conexão real, madura, com o eu superior. Então, parte do caminho é, tipo, limpar essas projeções infantis para poder se relacionar com essa dimensão maior de um jeito mais autêntico. Exatamente. E isso envolve entrega, sabe? Confiar em algo que é maior que o nosso ego limitado. E isso pode dar medo. Como na história da Carol, que ela conta, que tinha um trauma de abandono de bebê na incubadora e isso impedia ela de confiar, de se entregar para essa força maior. O trabalho com o superior muitas vezes passa por curar essas feridas bem primárias de confiança. Falando em feridas e imagens distorcidas, isso me lembrou outro conceito-chave que você mencionou lá no começo: as imagens. Como elas entram nesse mapa todo? As imagens são, fundamentais. São tipo conclusões erradas que a gente tira sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a vida. Geralmente lá na infância, baseadas em experiências que foram dolorosas ou confusas para a gente na época. Por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Amor machuca. Preciso controlar tudo para sobreviver. A vida é perigosa. São crenças, sabe? E essas conclusões de criança continuam operando na vida adulta mesmo sem a gente perceber. Tipo um programa rodando em segundo plano. Exatamente isso. Elas funcionam como lentes que distorcem como a gente vê a realidade. E o pior, elas acabam criando profecias que se realizam sozinhas. Se eu tenho uma imagem interna, ninguém vai gostar de mim de verdade, eu sem perceber vou agir de um jeito que afasta as pessoas. E aí, olha só, confirma a minha crença. A imagem principal é a crença falsa mais central, mais nuclear, geralmente ligada à nossa maior dor ou trauma infantil. Como aquele caso do casal Bill e Joanne, que você falou. Que as dificuldades sexuais deles estavam ligadas às imagens que eles criaram na infância sobre intimidade, vendo os pais. Perfeito. Ou a Beatriz, que só se sentia atraída por homens que iriam rejeitá-la, repetindo a dinâmica que ela teve com os pais. Para dissolver essas imagens, o caminho dói, mas é necessário. Tem que revisitar a dor original que criou aquilo, mas agora com a força e a consciência do ego adulto. O ego adulto é uma das partes que a Tessingen descreve naqueles 4 estágios da consciência: criança, ego adulto, alma e consciência unitiva. É preciso entender a generalização que a criança fez lá atrás e conscientemente escolher substituir aquela conclusão pela verdade de agora. O insight é: a gente não muda o passado, mas pode mudar a conclusão que tirou dele e que ainda nos prende hoje. Uau! É um trabalho profundo mesmo de reinterpretar a própria história. E todo esse processo, observar, identificar máscara, confrontar o eu inferior, limpar a imagem, conectar com o eu superior, isso tudo leva à transformação que ela fala. Sim, a transformação não é mágica, né? É um processo que envolve escolhas conscientes. Um ponto muito importante é reconhecer e abrir mão da intenção negativa
e da vontade negativa. É aquela parte nossa que secretamente diz não. Não para a felicidade, não para o prazer, não para a cura. Muitas vezes por medo ou por um ressentimento guardado. O caso do Michael, com aquele demônio sexual que na verdade era uma defesa, ilustra bem essa luta para alinhar a intenção com o bem maior. E tem também aquele conceito de prazer negativo, que parece bem intrigante, né? Sim, é desconcertante mesmo. É quando a nossa força vital, o nosso prazer, acaba se associando com padrões destrutivos. Sadismo, masoquismo, vitimização. Essas coisas, geralmente, isso nasce em situações lá da infância onde dor, ou controle, ou passividade, foram misturados com alguma forma de atenção, ou excitação, ou mesmo sobrevivência. As histórias da Nancy, que sentia prazer na submissão, e do Cal, que tinha prazer em assustar os outros, repetindo um trauma com a mãe, mostram como a energia vital pode ficar viciada nesses padrões de dor. O trabalho é desvincular o prazer dessas distorções e reconectar ele com a vida, com o amor, com a criatividade de verdade. Parece que criar uma vida positiva, como ela chama, depende muito de assumir a responsabilidade pelas nossas criações, né? Internas e externas. Como Martin, o jornalista que decide reescrever o roteiro infeliz da própria vida. Totalmente. É sair desse lugar de vítima das circunstâncias ou do passado e se alinhar com a força criativa do eu superior. Confiar no processo. É como um agricultor, sabe? Ele planta a semente, cuida da terra, rega, mas ele confia que a força da vida é que vai fazer a planta crescer. A transformação real vem dessa mistura, esforço consciente e entrega confiante. Então, no fim das contas, o eu sem defesas do título não é sobre ser fraco ou vulnerável no sentido ruim, mas sobre ser Integrado. Ser inteiro, exatamente. É sobre conseguir olhar para todas as partes de si. A criança ferida lá dentro, o adulto funcional, a alma que busca algo mais, a máscara que protegeu um dia, a sombra que resiste e a luz essencial com aquele olhar compassivo do eu observador. É parar de brigar consigo mesmo. A própria Tessenga descreve a jornada dela de integrar tudo isso. A mística convivendo com a ansiosa, a crítica com a compassiva, a mãe que falhou com a mulher que se tornou consciente. O eu sem defesas é aquele que não precisa mais se defender de si mesmo ou do mundo, usando máscaras ou atacando, porque aceitou a própria totalidade, humana e divina. E essa integração interna acaba se refletindo nos relacionamentos também, imagino eu. Sem dúvida, leva a relações mais autênticas, sabe? Baseadas menos em projeção, em jogo de poder e mais em reconhecer a igualdade fundamental. Ver o outro também como um ser complexo que está na própria jornada de luz e sombra, como um irmão, uma irmã no caminho. Que exploração profunda e muito necessária, né? O trabalho da Susan Tessenga é um convite bem corajoso para essa jornada interior, para encarar o que tem de mais difícil na gente, mas também para reconhecer e cultivar o que tem de mais bonito e verdadeiro. Sim, é um mapa valioso. Não é fórmula mágica, claro, mas mostra que a transformação é possível, que a gente tem essa capacidade de se curar, de se integrar e de criar uma vida com mais significado, mais autenticidade, mesmo que o caminho seja, desafiador. A chave parece ser a honestidade e a compaixão, com a gente mesmo primeiro. E para deixar uma reflexão final aqui para o pessoal que está ouvindo, inspirada nisso tudo, a Tessenga fala sobre, no fim das contas, a gente conseguir ver todo mundo, até mestres, figura de autoridade, como iguais, como companheiros na jornada humana. Como será que as nossas interações mudariam em casa, no trabalho, nas discussões online, sabe? Diante das diferenças, se a gente levasse a sério mesmo essa perspectiva de igualdade fundamental, de humanidade compartilhada. Especialmente naqueles momentos de tensão ou até de admiração exagerada. Uma pergunta poderosa para a gente continuar mastigando depois daqui, né? Deixa a gente pensando, como seria colocar essa integração toda em prática no mundo lá fora?